Graça e paz, meus amados. Para mim é sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, poder rever os irmãos. Alguns eu vejo todo dia, né? Mas estar aqui é sempre um motivo de muita alegria e nós podemos cultuar juntos ao nosso Deus. A expectativa de vir à igreja, de rever os irmãos, de estabelecer, manter a comunhão, ela deve estar sempre acesa em nossos corações, né? Aquela vontade, hoje tem culto, né? Hoje é dia de culto, hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de estar lá, né? E quando a gente chega aqui, a gente revê, se alegra, conversa um pouco, ouve a palavra de Deus, louvamos ao Senhor e fazemos tudo isso juntos. Isso é muito bom, meus amados. Não à toa, o salmista, ele diz, né, que se alegrava quando ele sabia, quando alguém dizia a ele, vamos à casa do Senhor, né? Nós estaremos lá juntos, juntos adoraremos, juntos nós louvaremos o teu nome e nos alegraremos juntos. Então é sempre bom poder estar aqui na casa de Deus, na sua casa de oração, nesse templo, onde as vozes, elas sobem, né, aos céus, onde os pensamentos se elevam a Deus, onde confissões são feitas, né, onde derramamento, né, são feitos ao Senhor, cada um no seu íntimo, cada um, né, com a sua demanda, e assim estabelece e mantém a comunhão com o Senhor. Isso serve também para vocês, nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham nas redes sociais, né, através da live. Mas sempre que tiver a oportunidade de vir, né, para juntos aqui pessoalmente, nós podemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Faça isso porque é bom, é salutar, faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito, faz muito bem. O nosso tema, né, que fala sobre frutificar, frutifique e viva um novo tempo. Na nossa divisa, que está lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a nossa divisa. Mas eu gostaria, meus amados irmãos, de ler, né, a partir do versículo 1 até o versículo 14. É uma história interessante e a gente vai começar a entender aqui alguns detalhes desse texto e por que o Senhor, né, porque os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz, né, para nos dar o fim que nós desejamos. Vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias. Diz assim o texto, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais,
os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai as esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganei, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham, segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento especial em que nós temos a liberdade e a oportunidade de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Vamos orar. Senhor, muitíssimo obrigado, Deus, mais uma vez estamos aqui na tua casa de oração e temos a liberdade, Senhor, de te adorar, de te engrandecer, de exaltar e louvar o teu santo nome, Senhor. De poder dizer, Senhor Deus, o quanto nós o amamos, de nos derramar, Senhor Deus, diante da tua presença, de declarar, Senhor Deus, o quanto nós dependemos do Senhor. Muitíssimo obrigado, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações esta noite e nos ensina, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que saímos daqui convictos, Senhor, de que foi a tua voz, de que foi o teu ensinamento, de que foi as tuas orientações, Senhor Deus, que nos direcionou. Muitíssimo obrigado por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém. Amém, meus amados. Se nós fôssemos ler essa carta hoje, que aqui é uma carta que Deus mandou Jeremias escrever para enviar o povo que havia sido desterrado, que havia sido deportado de Jerusalém para a Babilônia. Tem uma certa semelhança com o que aconteceu recentemente, o que está acontecendo, né? A invasão da Rússia à Ucrânia. E antes dessa invasão começar, e até depois que começou, o que foi que aconteceu? As pessoas saíram da sua terra. Só que ali eram refugiados, pessoas que iam para um outro país, né? Uma outra nação, e pediram ajuda, pediram abrigo. É diferente. O povo de Israel foi deportado, eles foram levados cativos. É como se eles tivessem sido aprisionados. Vocês vão comigo, venham. Vocês são obrigados a vir e vocês vão ficar comigo lá na Babilônia. Foi isso que Nabucodonosor fez. É um pouquinho diferente, né? Mas tem semelhanças, né, também. Teve um povo que teve que sair do seu lugar e ir para um outro lugar. Isso não é bom, isso é desconfortável. Imagine, a pessoa vai chegar num lugar que não sabe aonde vai ficar, aonde vai dormir, né? Se vai ter segurança, se não vai, como é que vai se sustentar? Percebem aí o que é que passou pela cabeça daquele povo de Israel, todo instalado, bem instalado em Jerusalém. Cada um tinha a sua vida, né, normal, percorria tudo bem, transcorria tudo bem. De repente, estava numa situação daquelas, cativo, né? Agora, se nós fôssemos ler essa carta hoje, se essa carta fosse endereçada a nós hoje, porque nós somos também peregrinos aqui, nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Então iremos ficar aqui de passagem, mas temos que ficar aqui, temos que casar aqui, temos que, como diz aqui a carta, né, edificar casas, estabelecer, trabalhar, viver, crescer, multiplicar. Aqui, enquanto estivermos aqui, até o dia que o Senhor, como ele diz lá no versículo 19, né? Até quando se cumprir o tempo, ele atentaria para a sua promessa de levar-nos, né? Era interessante a gente ler nos dias de hoje, porque essa carta se aplica também a nós, enquanto peregrinos aqui nessa terra, né? É muito interessante, mas vamos pensar um pouco no que se passava na cabeça daquele povo, aquelas pessoas que estavam sendo levadas cativas para a Babilônia, o que se passava na cabeça daquelas pessoas, todos desolados, muitas incertezas, eles não sabiam o que ia acontecer, como as coisas se dariam ali naquela nova nação, se eles seriam hostilizados, se seriam maltratados, né? Eles não sabiam de nada do que ia acontecer. Tudo era incerto. Tudo era incerto. Alguns, né, que receberam ensinamentos bem dirigidos e rígidos sobre Deus, não se abalaram nesse caminho. Nós temos várias provas disso, né? Daniel e seus amigos, quando chegaram lá cativos, todos conhecem a história de Daniel, né? E sabem como eles se comportaram.
e não se contaminaram, mas se mantiveram firmes ali naquilo que eles haviam aprendido, né? Então, meus amados irmãos, é muito interessante a gente pensar nisso, porque todas as vezes que passamos por situações forçosas e que nós temos que mudar a direção, mudar de lugar, sair de uma situação, entrar em outra situação, coisas que tenham, mesmo que pequenas semelhanças com um cativeiro, né, com uma saída forçada, nós ficamos assim sem saber como as coisas irão acontecer, como se darão, né? Mas nós, que temos a Cristo como Senhor e Salvador, nós não podemos nos abalar a ponto de nos desesperar. A nossa postura tem que ser diferente. É por isso que a ideia de frutificar e viver um novo tempo é sempre a percepção de que nós precisamos nos ajustar, nos adaptar a cada momento da nossa vida, a cada momento que as realidades elas forem mudando. Olha, irmãos, tem realidades aí que não são boas. Elas estão chegando. Nós passamos recentemente, talvez pela maior crise sanitária da humanidade, né? Que foi a pandemia do coronavírus. Estamos enfrentando problemas econômicos no mundo todo, inflação no mundo todo. Estamos enfrentando uma guerra que pode desencadear para consequências mais desastrosas ainda. A gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza que nós temos é que nós não somos daqui desse mundo, somos peregrinos. E a qualquer tempo, a qualquer momento, podemos ser chamados para a terra que o Senhor, para o lugar, para a sua presença. Então nós temos que estar atentos a essa realidade e temos que rapidamente nos adaptar a ela. E quando eu falo adaptar, não é desconsiderar princípios bíblicos, não. Não é deixar de acreditar em Deus e confiar no seu grande poder, não. Mas é ficar atento, é lutar com a força de Deus. Por isso, frutificar e viver um novo tempo é necessário, é urgente para nós hoje. E quando eu estava lendo esse texto, eu tracei um paralelo entre o cativeiro babilônico e o cativeiro em Cristo. A gente encontra assim algumas semelhanças e algumas diferenças, né? E quando a gente pensa no cativeiro babilônico, a gente pensa num povo que foi arrancado do seu lugar, que foi para uma outra nação, foi preso, foi cativo, sem saber o que ia acontecer, sem saber como as coisas se dariam. Alguns lutaram e morreram, outros renderam-se, outros foram castigados e outros foram apenas levados, até como prêmio. E com certeza esse povo que saiu, que foi, né, ainda não conseguia nem raciocinar o que é que eu vou fazer. Será um novo tempo. E o que é que vai acontecer? Então tudo era muito novo. E aí quando a gente faz esse paralelo com o cativeiro em Cristo nós fomos tirados também
arrancados das trevas, de um lugar ruim que não é o nosso lugar, porque o nosso lugar é na luz. Ele nos tirou das trevas e levou para a sua maravilhosa luz. Está lá em 2 Pedro 2,9. E Ele nos preparou, nos elegeu, nos separou, nos colocou numa condição para que nós pudéssemos também transmitir essas virtudes. E ter sempre a consciência de que nós fomos tirados de lá, do lamaçal, do lugar ruim, do lugar escuro, do lugar sem perspectiva, do lugar sem nenhuma ideia de como seria a nossa vida, de se haveria prosperidade, se haveria avanço. A gente não tinha ideia. Tanto que nesse lugar a palavra frutificar, ela não tem nenhum sentido, ela não tem nenhum significado. Mas aí, saindo das trevas, arrancado de lá, fomos levados cativos em Cristo, mas não para sermos aprisionados, mas para sermos livres, livres para servir, livres para aproveitar o melhor dessa terra, livres para sermos peregrinos, com a consciência de que a qualquer tempo nós seríamos chamados, a qualquer tempo. Isso pode acontecer a qualquer momento. É como o Senhor fala aqui no versículo 10, que ao se cumprirem 70 anos, Ele atentaria para aquele povo e cumpriria a sua boa palavra, e cumpriria aquilo que Ele já havia dito, né? Então o povo babilônico, o povo de Israel, de Jerusalém, foi tirado de Jerusalém à força, né, para o cativeiro babilônico, foi desterrado, né, aqui logo nos primeiros versículos do capítulo 29 fala sobre isso. Tiraram todos, eles aproveitaram os qualificados, os capacitados, todos, e tiraram, e levaram. E no cativeiro em Cristo, nós fomos tirados do lugar ruim, das trevas para a luz, para sermos livres, para sermos servos, mas servos livres. Glória a Deus por isso, meus amados. Outro paralelo do cativeiro babilônico, né, é que o texto mesmo diz que aquele povo foi orientado a viver o melhor daquela terra e promover a paz naquele lugar, ao ponto, né, que no cativeiro em Cristo, o Senhor também nos convida a viver uma vida de santidade e termos paz com todos. Lá em Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O povo de Israel chegou no cativeiro, desolado, sem perspectiva, não sabia nem para onde ir, não sabia o que iria acontecer, as coisas foram, né, acontecendo e tudo era novo, era um novo momento, era um novo tempo. E como frutificar num lugar como esse? Que naquele primeiro momento era hostil, mas depois as coisas foram se acalmando. As coisas foram se acalmando, e aí vem a carta, que é do Senhor para o povo de Israel. Olha, gente, eu desterrei vocês, eu tirei vocês de Jerusalém, né? Mas agora eu quero orientar vocês. Ficai aí, edificai casa, habitai nelas, né? Plantai pomares e comei o seu fruto. Vivam em paz aí neste lugar, orem pela paz deste lugar, frutifiquem aí neste lugar,
porque vocês estão agora vivendo um novo momento da vida de vocês. Fiquem aí em paz. Agora vamos falar para os peregrinos de hoje. Olha, gente, eu resgatei vocês, tirei vocês das trevas para a maravilhosa luz, para vocês frutificarem. Vivam em paz enquanto vocês estiverem aqui. Construam, progridam, cresçam, né? Sejam maduros na fé, sejam diligentes no serviço da obra de Deus, sejam presentes, atuantes, tomem iniciativa, faça a sua igreja florescer neste lugar, seja participante disso, como a própria Bíblia diz, como uma parte do corpo, com o auxílio de todas as juntas. Então participem disso, frutifiquem, vivam sempre em novidade de vida. É a mesma relação. Eles foram orientados a viver em paz e promover a paz. Foram orientados a orar pela cidade, por aquele lugar, por aquela nação, para que aquela nação também fosse próspera, porque a nação sendo próspera, a nação vivendo em paz, eles também teriam paz, e tiveram. O povo de Israel viveu muito bem no exílio babilônico. Agora eles queriam estar em casa? Claro que queriam. Alguns ucranianos, né, na sua maioria mulheres e crianças, estão instalados em algum país ali circunvizinho. Estão bem? Estão. Com certeza deve ter assistência do governo local, né? Alguns deles talvez até estejam na casa de pessoas conhecidas, porque são países muito próximos, e é como se fossem divisão, é como se fossem fronteiras de cidades, né? Uma cidade perto da outra. Então estão vivendo bem, estão sendo assistidos, mas eles queriam estar onde? Em suas casas, no seu país, no seu lugar. E talvez fiquem tristes, muito tristes, quando vê toda a destruição que está acontecendo lá, né, naquele lugar. Isso não foi diferente com o povo de Israel. Eles também ficaram muito tristes, porque eles saíram de lá e viram uma Jerusalém desolada. E viram uma Jerusalém que foi sitiada, que foi atacada, os muros derribados. Porque houve uma certa resistência, mas não foi capaz de suportar o poderio daquele exército babilônico. Então agora eles precisavam entender o que era que estava acontecendo. É um novo momento, é um novo tempo, é um novo lugar. Não é uma casa de aluguel, viu, irmãos? Que a gente muda a hora que quer, não. É um novo lugar, foi forçado, e agora precisavam frutificar. E é por isso que a orientação é essa. Eles foram orientados a viver o melhor da terra, a crescer naquela terra, a multiplicar em número, multiplicar em posse, multiplicar no que fosse possível e jamais diminuir. Aliás, o povo de Israel nunca diminuiu em lugar nenhum, né? Só multiplicou. Então, como é que a gente vai frutificar? Agora falando para peregrinos, né? Para peregrinos. Nós todos somos peregrinos aqui nessa terra. O Senhor também nos convida a viver uma vida de santidade, uma vida de paz com todos. Isso também implica em prosperidade sobre todos os aspectos, principalmente prosperidade espiritual, maturidade espiritual, saber lidar com as pessoas, ter paz onde mora, na rua onde mora, no bairro onde mora, né? Todos nós aqui, os que estão acompanhando pela live, você precisa de paz, paz na sua casa, paz no portão da sua casa, paz no seu vizinho. Faça tudo para seu vizinho viver em paz,
ore por ele. Quando eu falo viver em paz, não é se distanciar dele não, né? É faça o que for preciso para que haja paz no seu lugar. É isso, a orientação é essa, para nós também, que estamos aqui. E aí, se tratando de crente, de salvos, é preciso frutificar. Porque em todo tempo será um novo tempo. Em cada momento será um novo momento, uma nova oportunidade. A gente acorda, aí dá bom dia vizinho, oi, tudo bem, tudo bem. Você viu o que aconteceu ontem? Ontem foi uma zoada aqui, a máquina de asfalto passou raspando aqui, foi um barulho, não foi essa conversa que teve aqui um tempo? A máquina de asfalto passou raspando o asfalto aqui, foi um barulho danado, eu não consegui dormir e tal. Essa conversa, aí daqui a pouco, mas vai ficar tudo bem, porque vai ficar a rua bonita, e a gente vai ter tranquilidade e tal. E aí começa aquele diálogo, aquela conversa, e as coisas vão fluindo, e você vai frutificando, e na sua fala, na sua postura, porque você é crente, você vai mostrando que eles também podem viver algo novo, eles também podem viver um novo tempo, eles também podem ter a compreensão que nós temos, de que somos peregrinos, que também saímos de um lugar ruim, um lugar de trevas, um lugar de lama, e agora estamos num lugar de luz. Outro paralelo interessante é que no cativeiro babilônico, eles foram estimulados, né, a confiar nas promessas de Deus e viver em comunhão com Ele. Então, assim, o simples fato de que viver em paz era promover a paz onde eles estivessem, era orar pela paz naquele lugar, era orar pela prosperidade daquela cidade, daquela nação, né? Compreende também em esperar naquilo que o Senhor havia prometido. Naquilo que o Senhor também havia prometido, que ao completar o tempo, que aqui é 70 anos, o Senhor cumpriria a sua boa palavra, tornando a trazê-los para o lugar de origem. É possível que nem todos voltaram, talvez alguns ficaram, já estavam bem estabelecidos, né? Tinham seus negócios, que israelense onde chega, prospera financeiramente. E talvez alguns ficaram, né, na Babilônia, mas ficaram livres, já estavam livres ali, eles podiam, né, ir visitar os seus parentes quando quisessem. E no cativeiro em Cristo, estar em Cristo é como um ramo ligado à videira, né, lá em João 15, 5. Vamos ler o que está escrito, lá em João 15, 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a outra ideia é permanecer em Deus e seu amor sendo aperfeiçoado em nós. 1 João 4, 12. Primeira João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, né? Então, meus amados, no cativeiro babilônico, precisava confiar nas promessas de Deus para que eles pudessem viver um momento diferente,
um momento novo, já passada a apreensão, passada aquela agonia, aquela incerteza de como vai ser, onde eu vou ficar, onde eu vou dormir, o que vai ser da minha vida. Não é assim quando a gente fica, né, sem saber o que fazer? Mas passada aquela agonia, eles estavam instalados, e muito bem instalados. E agora eles precisavam confiar de que no tempo certo, Deus iria cumprir a sua boa palavra. Então eles precisavam seguir as suas vidas e frutificar ali naquele lugar. A mesma coisa somos nós peregrinos. Precisamos estar ligados, enraigados em Cristo, como o ramo da videira verdadeira, e frutificar. Porque no tempo estabelecido por Deus, seremos chamados para o nosso lugar. O nosso lugar não é aqui. Mas enquanto estivermos aqui, temos que frutificar. Temos que fazer diferente. Temos que promover a paz. Temos que tornar o lugar onde nós estamos melhor. E as pessoas precisam olhar para nós e perceber isso. É interessante isso, porque é nessa percepção que as pessoas se aproximarão do Evangelho. A gente precisa inspirar confiança às pessoas, porque quando o contato vier, quando a oportunidade chegar, e as pessoas perceberem que há algo diferente na vida daquele crente, na nossa vida, as pessoas vão acreditar naquilo que nós acreditamos também. Porque não basta só dizer, eu creio em Deus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. Isso é para mim. Mas para aquele outro lá, ele precisa ter a mesma confiança que eu tenho. Ele precisa acreditar através de mim. E se ele não acreditar em mim, isso não vai acontecer. Então, como é que acontece isso? Qual é o segredo para essa confiança? A boa relação. E nós que somos peregrinos, nós precisamos estar ligados em Cristo e precisamos permanecer em Deus. Porque à medida em que nos aproximarmos de Deus, quanto mais perto estivermos, quanto mais próximos estivermos, mais frutos daremos. E daremos melhores frutos, sempre melhores frutos, sempre. Então, meus amados irmãos, que a gente possa fazer essa relação, né, que existe entre o cativeiro babilônico, né, que culmina na nossa divisa, que o Senhor diz, olha, eu é que sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O Senhor é que sabe o que fará com cada um de nós. É o Senhor que sabe qual é o destino que nós teremos, aonde nós chegaremos. É o Senhor, isso está no controle de Deus, não é no nosso controle. O que está no nosso controle é entregar a nossa vida ao Senhor, para Ele conduzir conforme a sua vontade. O povo de Israel, né, em sua boa parte, maior parte, fez isso lá no cativeiro babilônico. E no tempo certo, eles voltaram para Israel. Aquilo era uma perspectiva terrena, né? Era uma perspectiva geopolítica, era algo que estava ali, né, naquela região, naquele pedaço de terra ali. No nosso caso, que somos peregrinos, a nossa perspectiva ela é espiritual. Ela não é uma perspectiva daqui, das coisas daqui, né? O que a gente fizer aqui vai servir para nós, enquanto seres humanos, mas nós precisamos ter sempre a perspectiva de que, em algum momento, o Senhor nos levará
Ele nos levará, porque Ele diz na sua palavra: Pai, onde eu estiver, que eles estejam também. Eu quero que eles estejam junto comigo. Está lá em João 17, pode ler lá o capítulo inteiro, que é a oração de Jesus, que Ele faz por mim e por você. Nós nem existíamos ainda, mas Ele já intercedia por nós, né, na sua oração sacerdotal. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a frutificar a cada instante, a cada momento. É por isso que o termo ele está frutificando, né? Frutificando, frutifique e viva. Frutifique, a gente pode considerar como uma ordem. Frutifique, fulano, frutifique. Irmão tal, frutifique. Viva sempre um novo momento, um novo tempo. Porque você pode estar em realidades novas o tempo todo. A cada passo que você dá, existe uma realidade nova. Existe uma situação nova. E que você precisa se readaptar. Passar primeiro por aquele primeiro impacto e se readaptar. Porque você precisa mostrar às pessoas que você tem uma postura diferente. Que você não é igual às outras pessoas. Você é salvo, remido pelo sangue de Jesus e vai também transmitir paz àquela outra vida, àquela outra pessoa. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nossa caminhada. Vamos ficar de pé e vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós somos peregrinos aqui nessa terra e estamos ávidos, Senhor Deus, para estar com o Senhor no tempo que o Senhor determinar. Nós não temos escolha, porque está no controle, o seu controle é da sua competência, Senhor. E nós respeitamos isso, nós nos rendemos a isso. A tua igreja está aqui, Senhor Deus, a tua igreja deseja frutificar, a tua igreja deseja viver um novo tempo, um novo momento, sempre com novidade de vida, Senhor Deus, e não só para o seu próprio crescimento, mas para atingir, alcançar, Senhor Deus, outras pessoas. Por isso, Senhor, renova no coração de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão nas lives, na live, aqueles, Senhor Deus, que fazem parte dessa comunidade, renova em seus corações o desejo, Senhor, de estar perto do Senhor, de estar em comunhão contigo, de permanecer em Ti, para ser diferente, para assumirem a postura correta, aquela que vai influenciar, que vai impactar, que vai mostrar, Senhor Deus, a outra vida, como é bom viver em comunhão contigo. Pai Santo, nos ajuda na nossa caminhada. Nós queremos viver, Senhor Deus, o melhor dessa terra. Nós queremos aproveitar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Mas também, Senhor Deus, queremos viver em paz. Queremos promover a paz, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, renovar as vidas. Queremos promover, Senhor Deus, o crescimento da tua igreja, das outras pessoas. Queremos facilitar, Senhor Deus, o acesso de todas as pessoas ao teu plano de salvação. Porque o Senhor morreu na cruz para salvar, para perdoar os pecados. E muitas pessoas ainda precisam saber disso. Senhor, nos ajuda na nossa caminhada. Nos dá força e intrepidez para fazer a tua vontade, para nos separar para o Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.